já que no mundo dos super-heróis, morte significa volta em breve. Bem-vindos ao Quadrinhoscópio, e hoje vamos falar sobre a morte e o retorno do Super-Homem. Só por cima do meu cadáver. A morte do Super-Homem foi um arco que teve início em Superman Man of Steel, de 1992. A história começou com a Liga da Justiça seguindo um rastro de destruição pelos Estados Unidos, e chegando até uma criatura misteriosa, que o Gladiador Dourado nomeou de Apocalipse. A Liga fez de tudo para detê-lo, mas foi derrotada. É quando o Superman percebe que a situação está mais séria do que parecia, e se foca totalmente no monstro. Mais de 100 páginas de pancadaria depois, mais membros da Liga sendo derrotados, e uma intervenção falha da polícia, os dois titãs trocam socos, e ambos, tecnicamente, morrem. Não! Por quê? Por quê? Por quê? O mausoléu é criado em nome do herói e é dado início ao arco Funeral para um Amigo, que basicamente consiste em todo o universo DC chorando as pitangas pela morte do Homem de Aço. Ao seu final, surgem 4 figuras que dizem ser o Super-Homem. A primeira é Aço, um ex-metalúrgico e fabricante de armas que cria uma armadura e um martelo para ajudar Metrópolis no lugar do Super-Homem. O segundo é o Superman Cyborg, que possui o DNA de Clark e que posteriormente é revelado como um vilão. O terceiro foi o Superboy, que é um clone real do Super-Homem, apesar de ter traço do DNA do Lex Luthor também. E o quarto é o último filho de Krypton, ou o Erradicador, e este último foi o responsável pelo retorno do verdadeiro Super-Homem. Ele, na verdade, é uma antiga tecnologia kryptoniana, que roubou o corpo do Super-Homem do mausoléu e o colocou numa matriz de regeneração, lá na Fortaleza da Solidão, para reabastecer as células de Clark com energia. Acontece que o Super-Homem não havia morrido de verdade, pois quando está quase para morrer, seu corpo kryptoniano desliga e o mantém num estado entre a vida e a morte, só esperando energia para poder acordar novamente. Parece que nesse mundo, as leis da morte humana não se aplicam a você, Kal-El. Ao voltar para Metrópolis numa armadura robótica, o Homem de Aço encontra a cidade em caos, e junto com o Aço e o Superboy, tentam deter o Super-Homem Cyborg, que estava tentando destruir tudo e já havia inclusive eliminado o Erradicador. Clark vence o Cyborg com um soco através de seu corpo, mas sua mente sobrevive, e ele se torna assim um vilão recorrente do Homem de Aço. Quanto ao Apocalipse, a criatura que matou o Super-Homem, ele foi na verdade criado em laboratório para ser imbatível e chegar à imortalidade. O monstro foi feito para que toda vez que morresse, voltasse à vida, imune ao que o matou, e é por isso que ele era tão poderoso quando encontrou o Super-Homem. E é por isso também que após esse arco, Apocalipse volta à vida, imune a qualquer ataque do Super-Homem. Para derrotá-lo definitivamente quando retornou em Super-Homem vs Apocalipse A Revanche, Superman teve que pedir ajuda dos Homens Lineares, uma espécie de patrulha do tempo. Mas mesmo usando seus equipamentos, isso não foi o suficiente para detê-lo. Então, unindo força com tempos, eles restringem o movimento de Apocalipse e o enviam para o futuro mais longínquo possível, o fim do tempo e do universo, para que não houvesse um depois onde ele poderia reviver. Por que não sai voando daqui enquanto pode? Se você gostou do vídeo, dê um like, favorite e se inscreva no nosso canal. Críticas e sugestões nos comentários aqui embaixo no YouTube. Não esqueça de acessar a nossa página www.cinescopiotv.com. E até a próxima. Superman percebe que a situação está mais séria do que parecia e se foca totalmente no monstro. Mais de 100 páginas de pancadaria depois, mais membros da Liga sendo derrotados e uma intervenção falha da polícia, os dois titãs trocam socos e ambos, tecnicamente, morrem. Não! Por quê? Por quê? Por quê? O mausoléu é criado em nome do herói e é dado início ao arco Funeral para um Amigo, que basicamente consiste em todo o universo DC chorando as pitangas pela morte do Homem de Aço. Ao seu final, surgem 4 figuras que dizem ser o Super-Homem. A primeira é já que no mundo dos super-heróis, morte significa volta em breve. Bem-vindos ao Quadrinhoscópio, e hoje vamos falar sobre a morte e o retorno do Super-Homem. Só por cima do meu cadáver. A morte do Super-Homem foi um arco que teve início em Superman Man of Steel, de 1992. A história começou com a Liga da Justiça seguindo um rastro de destruição pelos Estados Unidos, e chegando até uma criatura misteriosa, que o Gladiador Dourado nomeou de Apocalipse. A Liga fez de tudo para detê-lo, mas foi derrotada. É quando Aço, um ex-metalúrgico e fabricante de armas, que cria uma armadura e um martelo para ajudar Metrópolis no lugar do Super-Homem. O segundo é o Superman Cyborg, que possui o DNA de Clark e que posteriormente é revelado como um vilão. O terceiro foi o Superboy, que é um clone real do Super-Homem, apesar de ter traço do DNA do Lex Luthor também. E o quarto é o último filho de Krypton, ou o Erradicador, e este último foi o responsável pelo retorno do verdadeiro Super-Homem.
Ele, na verdade, é uma antiga tecnologia kryptoniana, que roubou o corpo do Super-Homem do mausoléu e o colocou numa matriz de regeneração, lá na Fortaleza da Solidão, para reabastecer as células de Clark com energia. Acontece que o Super-Homem não havia morrido de verdade, pois quando está quase para morrer, seu corpo kryptoniano desliga e o mantém num estado entre a vida e a morte, só esperando energia para poder acordar novamente. Parece que nesse mundo as leis da morte humana não se aplicam a você, Kal-El. Ao voltar para Metrópolis numa armadura robótica, o Homem de Aço encontra a cidade em caos, e junto com o Aço e o Superboy, tentando deter o Super-Homem Ciborgue, que estava tentando destruir tudo e já havia inclusive eliminado o Erradicador. Clark vence o Ciborgue com um soco através de seu corpo, mas sua mente sobrevive, e ele se torna assim um vilão recorrente do Homem de Aço. Quanto ao Apocalipse, a criatura que matou o Super-Homem, ele foi na verdade criado em laboratório para ser imbatível e chegar à imortalidade. O monstro foi feito para que toda vez que morresse, voltasse à vida, imune ao que o matou, e é por isso que ele era tão poderoso quando encontrou o Super-Homem. E é por isso também que após esse arco, Apocalipse volta à vida, imune a qualquer ataque do Super-Homem. Para derrotá-lo definitivamente quando retornou em Super-Homem vs Apocalipse, a revanche, Superman teve que pedir ajuda dos Homens Lineares, uma espécie de patrulha